De um lado, estudantes de psicologia descobrem as possibilidades ofertadas no mercado de trabalho. De outro, empresas experimentam a atuação do psicólogo na área de organização do trabalho. Essa é a troca que o programa de estágio supervisionado do curso de Psicologia da Unesp em Bauru oferece às turmas do 5º ano. Também vamos acompanhar o impacto das mudanças recentes no programa Mais Médicos. A nossa equipe foi a Botucatu conversar com a professora do curso de Medicina, Eliana Cirino. Ela acompanhou a implementação do Mais Médicos junto ao Ministério da Saúde. A edição desta sexta-feira está no ar. Boa noite. Os alunos de Psicologia da Unesp em Bauru precisam passar por um programa de estágio supervisionado quando chegam ao 5º ano do curso. Uma das áreas de atuação é a Psicologia Organizacional e do Trabalho. Com isso, empresas da cidade podem se beneficiar e contar com os futuros psicólogos no quadro funcional. Para esses jovens, a experiência abre portas no mercado profissional. Ou seja, é uma experiência em que todos ganham. Há 7 meses, Tatiana é estagiária nessa distribuidora de produtos farmacêuticos e hospitalares, com sede em Bauru. Ela atua no Departamento de Recursos Humanos, auxiliando na separação dos currículos, no processo de seleção e no treinamento de novos funcionários. E sabe em qual curso a Tatiana vai se formar ainda neste ano na Unesp em Bauru? Psicologia. Muito além dos consultórios, os psicólogos encontram nas empresas alternativas de trabalho. Trazer mais qualidade de vida no trabalho, desenvolver pessoas. Então, é bem bacana pensar o papel da psicologia dentro das empresas, né? E eu tive a oportunidade de ver isso na prática e é muito gratificante, assim. A estudante também pôde desenvolver nesses meses um projeto chamado Novo Olhar. A ideia era dar visibilidade e estimular a autonomia de funcionários com algum tipo de deficiência. Foi muito bacana que o RH patrocinou isso, né? Então, as gerentes, as analistas, a partir do momento que a gente demonstrou interesse em elaborar esse programa, poderiam ter brecado, né? Poderiam ter falado, não, vocês estão aqui para fazer recrutamento e seleção. Poderiam não ter acreditado no nosso potencial, mas elas patrocinaram, acreditaram, permitiram, deram espaço para a gente, né? Então, assim, foi muito importante, muito bacana, gostei bastante. A Liz também está no último ano do curso de Psicologia na Unesp e estagia bem ao lado da Tatiana. Além das atividades de rotina, criou o Germinar. O projeto desenvolve atividades extras com os aprendizes, trazendo temas de reflexão, como postura profissional e hierarquia no ambiente de trabalho. Esse programa surgiu assim, como um incentivo, né, para que eles se desenvolvam e se aprimorem, para que eles tenham menos dificuldades, né, quando eles forem contratados, e também para que isso ajude eles a permanecerem na empresa, serem efetivados e continuarem realizando as atividades aqui na empresa, né, crescendo aqui dentro. A psicologia organizacional e do trabalho sempre foi o foco da estudante. Após passar por esse período de experiência, ela tem ainda mais certeza que deseja seguir na área. Os aprendizados que eu tive aqui, eu não teria em outro campo de estágio, né? Então, para mim foi de primordial importância. A partir disso, eu acho que eu me sinto um pouco mais preparada para enfrentar o mercado de trabalho, né? Então, para depois, quando eu chegar no mercado de trabalho, ter as atividades que vão ser passadas para mim, já vou ter um pouco mais de conhecimento, já vou saber como as atividades funcionam na prática. A gerente de recursos humanos da empresa lembra que a parceria com a Unesp é antiga. Depois de um tempo inativa, foi retomada no ano passado. Tatiana explica que os alunos da universidade se encaixam no perfil desejado pela empresa e um dos diferenciais é a qualidade da formação oferecida. Elas puderam trazer de forma bastante crítica, né, e bastante construtiva alternativas para os nossos desafios. Então, trazer essa discussão para dentro das empresas que estão ocorrendo nas universidades foi um fator que elevou o nível de discussão do time todo de RH. Os estudantes de psicologia precisam passar pelos estágios obrigatórios no último ano do curso, mas a busca não é fácil. Quem decide estagiar na área da psicologia do trabalho enfrenta a dificuldade de encontrar empresas dispostas a receber os futuros profissionais em busca de uma oportunidade.
Esse professor da Unesp é um dos supervisores da área da psicologia ligada ao trabalho. Ele é responsável por avaliar semanalmente o desempenho de estagiários. Edward diz que apesar do pequeno número de vagas disponíveis, todos os alunos acabam se encaixando. Para ele, o problema é que algumas organizações ainda não têm ideia de que o setor de RH pode ganhar muito com a presença de estagiários de psicologia. Onde houver o binômio homem-trabalho, né, o psicólogo do trabalho pode atuar. Então ele pode atuar em escolas, ele pode atuar em ONGs, em hospitais, enfim, em diferentes organizações de trabalho, em empresas, indústrias, fábricas, enfim, em diferentes organizações onde o trabalho se realiza. Processos seletivos, treinamentos, sobretudo os treinamentos comportamentais, treinamentos de liderança, né, os treinamentos gerenciais, sistemas de gestão do desempenho, então programas de avaliação de desempenho, são práticas mais consolidadas, mas os nossos alunos também estão preparados para atuar na área de saúde, na área da saúde do trabalhador, né, saúde ocupacional, né, prevenindo doenças, né, comportamentais, doenças emocionais, que trazem para a organização prejuízos desses tamanhos, né? O caminho é investir na divulgação e sinalizar a existência ao mercado de futuros e bons profissionais. Nós temos contatos com Fiesp, com Ciesp, com esses órgãos, a gente tem contato com alguns grupos de profissionais na área de recursos humanos. A gente busca, dentro das nossas possibilidades, divulgar, né, o trabalho que a gente exerce aqui. E já que a disputa é apertada, os alunos precisam correr contra o tempo. Esta turma nem terminou o 4º ano e já está em busca de vagas de estágio para 2019. Eu comecei, então, fiz um processo seletivo que o próprio Júnior tinha sugerido, né, quando a gente teve um primeiro contato. E aí eu tô vendo como que tá caminhando isso, enquanto eu tô seguindo com as outras demandas. Dependendo de qual for o resultado, daí eu vou atrás de outras coisas e talvez com maiores possibilidades, mais frentes de procura, porque aí acho que também vai diminuindo as demandas desse próprio 4º ano, né? As empresas interessadas em firmar convênios para receber estagiários de psicologia devem entrar em contato pelo e-mail que aparece aqui na tela ou então pelo telefone 3103-6087. E a Unesp vai divulgar nesta segunda-feira, dia 3, a partir das 10 da manhã, o resultado da primeira fase do vestibular 2019. O desempenho na prova do dia 15 de novembro, a lista dos convocados para a segunda fase e o local de prova vão poder ser consultados no site da VUNESP. As provas da segunda fase vão ser nos dias 16 e 17 de dezembro, domingo e segunda-feira. Para os cursos do Instituto de Artes na capital paulista e também de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design aqui em Bauru, será aplicada uma prova de habilidades entre os dias 9 e 15 de dezembro, conforme foi divulgado no calendário do Manual do Candidato. Outras informações sobre o vestibular 2019 podem ser obtidas no Disque VUNESP, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Então anote o número, é 11 3874 6300. Vamos saber como fica o tempo no fim de semana. As informações do IPMET e do CPTEC no mapa. A instabilidade se mantém no estado de São Paulo neste sábado e são previstas chuvas e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia, inclusive na região de Bauru, que registra um leve declínio nas temperaturas. Neste momento, a umidade do ar está em 68% e os ventos estão moderados a 20 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 22 e a máxima 31 graus. Para amanhã, elas ficam entre 20 e 29 graus. A gente fala agora de saúde. No dia 14 deste mês, o governo de Cuba anunciou a saída do programa Mais Médicos. A justificativa foi de que o presidente eleito Jair Bolsonaro teria feito declarações consideradas ameaçadoras e depreciativas aos médicos enviados para cá. Com a medida, os profissionais cubanos começaram a deixar o Brasil e até o fim deste ano, 8.500 médicos não farão mais parte da rede pública de saúde, o que pode afetar o atendimento de até 24 milhões de brasileiros.
Para nos ajudar a compreender o que está em jogo com essa mudança e também o que vem sendo feito para solucionar essa questão, o repórter Otávio Frabetti conversou com a professora Eliana Cirino, da Unesp em Botucatu. Professora da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Eliana Cirino trabalhou na secretaria responsável pela criação do Mais Médicos há 5 anos. O programa federal, alvo de recentes críticas e polêmicas, é o tema do nosso bate-papo de hoje. Professora, queria que a senhora começasse a entrevista falando dessa participação sua na criação do Mais Médicos. Tá. Primeiro eu queria te colocar que eu fui trabalhar no Ministério da Saúde, na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que é uma secretaria que foi criada para trabalhar justamente com recursos humanos, pensar os recursos humanos, qualificar os recursos humanos para o nosso Sistema Único de Saúde. E nessa secretaria, exatamente no mesmo ano que eu fui trabalhar, foi aonde teve a criação do Mais Médicos. Eu fui trabalhar especificamente num departamento responsável pela educação no trabalho, gestão e educação no trabalho na saúde, e especificamente como coordenadora de uma área que é chamada de ações e estratégias para educação na saúde. Na verdade, é uma área que a gente trabalha com educação na saúde. E especificamente eu fui trabalhar com a implantação de programas, fomentos voltados à mudança da formação das graduações na saúde. O programa, o edital do programa Mais Médicos previa, logo no início, a criação de mais cursos de medicina e a ampliação das chamadas residências médicas, que são as especializações. Isso ajudou, isso foi feito em primeiro lugar, né? Isso foi efetivado e isso ajudou o Mais Médicos a chegar até onde ele chegou hoje? Sim, então só te colocando, né? Quer dizer, o Brasil é o país que tem o maior sistema público de saúde no mundo, né? E acho que é importante dizer, o Mais Médicos foi criado em 2013 e acaba que ninguém sabe disso, né? Só se fala dos cubanos, mas ele tinha 3 eixos, tá? O primeiro eixo, então, é chamado eixo de provimento emergencial, que é esse voltado a ter médicos em locais que a gente fala de vulnerabilidade social, ou lugares longínquos, ou lugares remotos, onde realmente o Brasil tem muita dificuldade de ter um médico trabalhando lá. O segundo eixo do Mais Médicos, ele é voltado à infraestrutura, então qualificação da atenção básica das unidades básicas de saúde por todo o nosso país. Esse eixo também foi desenvolvido. E o terceiro eixo do programa Mais Médicos, ele é voltado para a formação médica, cujo objetivo era qualificar, mudar a educação médica e abertura de novas escolas médicas, públicas e privadas. Por que esse movimento? Porque se tinha a evidência de que faltam médicos no nosso país, principalmente em algumas regiões do mesmo. E faltam escolas médicas também em áreas remotas, em áreas distantes do nosso país. Esse terceiro eixo acabou funcionando? Acabou funcionando, né? A gente está acabando de desenvolver um estudo super bacana, onde a gente vai mostrar a riqueza da implantação de 29 cursos médicos federais, ligados a universidades federais do nosso país, no qual então se buscou a abertura de escolas médicas. Esse processo já vinha acontecendo no governo do Haddad, né? Então houve na verdade um fomento à ampliação de escolas federais, de universidades federais, né? E também um fomento à abertura de escolas médicas federais em locais onde havia necessidade de um maior número de profissionais médicos. Então se fez todo um estudo e em 2013 também se trabalha no sentido da abertura de novas escolas médicas
federais, principalmente na região norte, nordeste, mas também em região sudeste e sul, em locais onde você tinha estudos mostrando que não haviam escolas médicas, né, públicas, e onde havia necessidade de um número maior de profissionais. Uma das grandes polêmicas do programa Mais Médicos é a presença dos médicos cubanos. Na época, eles chegaram aqui para suprir uma falta dos médicos brasileiros em locais mais afastados dos grandes centros. A pergunta é a seguinte: a presença desses médicos cubanos para suprir essa falta de demanda dos médicos brasileiros realmente era necessária? Faltam médicos no Brasil? Faltam médicos no Brasil, na minha concepção, e faltam muitos médicos em algumas regiões do Brasil, tá? Não só em lugares remotos, como região norte, nordeste, mas também a gente tem uma grande dificuldade de colocação de médicos em lugares de vulnerabilidade social nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. E na verdade, o Brasil já tinha uma relação importante com Cuba há mais de 25 anos, tá? Quando o Brasil vai lançar o programa de agentes comunitários, ou mesmo o programa de saúde da família, há uma delegação de brasileiros, né, que vai a Cuba conhecer os programas que eles tinham na atenção básica, os programas voltados à atenção primária à saúde, ao desenvolvimento de modelos de atenção que privilegiam essa estrutura de atenção básica, né, onde você tem os centros de saúde e particularmente onde você tem um contato maior com o sofrimento das pessoas, onde elas moram, onde elas vivem, onde elas trabalham. Então, na verdade, essa cooperação com Cuba não é nova. O que foi novo foi realmente esse projeto de cooperação que trouxe a possibilidade de médicos cubanos virem trabalhar no nosso país, né? Logo no início do programa foi necessário trazer mais de 14 mil médicos. E agora, em 2018, a gente tinha precisamente por volta de 8 mil médicos cubanos trabalhando em diferentes regiões do nosso país. Sem esses mais de 8 mil médicos, o que fazer agora? As pessoas precisam de atendimento. Dá para, com os médicos brasileiros, é possível suprir essa demanda de atendimentos? Eu acho que a gente vai sofrer muito, porque os médicos cubanos, eles têm uma formação voltada para a atenção primária, voltada para trabalhar os principais problemas de saúde da população, voltada a responder às necessidades sociais no campo da saúde. E eu acho que a gente leva um tempo ainda para que a gente consiga pensar uma formação médica voltada para os problemas da nossa população, tá? Na verdade, eu fui trabalhar no Ministério nesse campo, no campo da educação médica, no campo da educação dos profissionais de saúde, né? Pensar como é que a gente poderia qualificar as graduações na saúde, que já era um campo que eu vinha trabalhando, privilegiando a formação dos estudantes na atenção primária. Pensar uma formação onde os estudantes, não só da medicina, mas de todas as profissões da saúde, tenham um contato íntimo, né, com o nosso Sistema Único de Saúde, que desde o começo da formação eles trabalhem no Sistema Único de Saúde, né? E, na verdade, isso diz respeito a uma possibilidade de mudança das graduações na saúde, né? Isso também acontece no programa Mais Médicos, que é a instituição das novas diretrizes curriculares que foram transformadas e regulamentadas em 2014 e que elas justamente se propõem a mudar o modelo de formação, não só de médicos, porque depois isso acontece também no Conselho Nacional de Saúde, com uma proposta da gente repensar a formação de todos os profissionais da saúde com essa maior resposta às necessidades sociais e às necessidades de saúde da população brasileira. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse na campanha eleitoral que ele iria combater o Mais Médicos com a criação de uma carreira pública, um médico do Estado mesmo, com uma progressão de salário, com uma progressão de carreira. É uma solução? Assim, o que a gente pode fazer para que esses médicos tenham interesse de ir nessas áreas e atender essas pessoas? Então, eu acho que é importante a gente dizer que esse programa, né,
ele trabalhou com provimento emergencial e é muito diferente de fixação. Também já estava sendo discutido, inclusive estava sendo proposto essa ideia de carreira no Estado, mas ela se propõe a uma fixação, quer dizer, que tipo de estímulos você daria para os profissionais se fixarem nessas regiões que são regiões onde a gente tem pouquíssimos ou nenhum médicos, né? A gente tem relato de população que explicitou que a vinda dos médicos, né, para o programa Mais Médicos foi a primeira oportunidade naquela região de ter médicos, né? Então a mudança para esse incentivo seria a própria formação médica? Seria a formação médica, eu acho que sim, a ideia das carreiras, mas também estava previsto no Mais Médico, nos Mais Médicos, que a partir de 2019 a gente teria uma residência obrigatória após a formação médica, e essa residência obrigatória para a maior parte das carreiras, né, elas contariam com 1 ano de residência médica em medicina geral, de família e comunidade. Então os médicos se formariam, iriam fazer essa residência 1 ou 2 anos e depois fariam a sua especialidade médica, né? Essa foi a medida pensada, inclusive, como uma substituição do provimento emergencial, quer dizer, a partir de 2019 a gente teria uma certa substituição dos médicos do provimento emergencial por médicos de residência em medicina de família e comunidade. Esperar para ver se isso vai funcionar, então, né? Acho que assim, para 2019 isso já não vai acontecer, e para 2019 o que eu espero é que os médicos brasileiros se realoquem nesses locais no quais os médicos cubanos estão se retirando, né? A população eu penso assim que a população é quem pode sofrer e que assim nós temos que agradecer muito aos médicos cubanos. Eles fizeram um trabalho assim extraordinário, cuidaram dessa população que muitas vezes não tinha nenhum tipo de assistência à saúde, e eles são muito qualificados para esse trabalho, eles são formados para o trabalho na atenção primária. Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias, por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse programa, o Mais Médicos. Eu é que agradeço essa oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar na segunda. Um bom fim de semana para você. Tchau! Thank you.